Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos com SIAC. Esse quadro onde a gente tem feito aqui alguns vídeos para aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, né? Algumas mensagens que a gente faz aqui diariamente, né? Algumas leituras, algumas reflexões e que nos ajudam a nos manter numa boa sintonia e aprendendo sempre mais das lições do Espiritismo. Então eu continuo aqui hoje com o estudo do livro Jesus no Lar, né? E hoje o capítulo que a gente vai estudar é o capítulo de número 13, O Revolucionário Sincero. Ele começa assim: No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo. E exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando Jesus comentou, muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural, e por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segurança, confiança em Deus, subiu a topo de um monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel, e findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos
bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada, de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido, e notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir, sem desastres, a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para indisciplina, nem tempo para a insubmissão. E o texto se encerra assim. Bom, nessa lição aqui a gente vê que a gente percebe que Judas não compreendia bem o que Jesus veio fazer na Terra, né? Assim, não só Judas, né, mas acredito que a grande maioria do povo naquela época, né, do povo judeu naquela época, eles não o compreendiam porque eles imaginavam que viria à Terra eles acreditavam na vinda de um Messias, de um Cristo diferente, que viria de uma família nobre, que viria para restabelecer o reino, né, de Israel, recuperar o trono, tirar o seu povo do jugo, tirar o seu povo do sofrimento, né, do jugo de Roma, né? E como foi totalmente oposto, né, o que ocorreu. Jesus, ele veio de uma forma muito simples, numa região bem simples, né? As pessoas que conhecem um pouco mais a fundo, né, sabem que Jesus, que estudam um pouco mais a fundo, eles dizem que Jesus, ele veio de uma região bem pobre, e que sofria até preconceitos regionais, né,
se reconhecia Jesus pelo seu sotaque. É como se fosse uma pessoa do interior, né, aqui no Brasil, e que acaba sofrendo certos preconceitos pelo sotaque, né, o sotaque mais interiorano, né, e Jesus seria alguém dessa forma, né, alguém com um sotaque interiorano, simples na forma de se vestir, de viver, né? E por isso, grande parte da não aceitação, né, de Jesus foi devido a esse preconceito, né? E se esperava que ele fosse aquele que recuperaria, né, o trono de Israel através da força, né? Só que Jesus, ele não veio fazer nada através da força, né? Ele veio nos ensinar como viver, na verdade, né? Existem interpretações que dizem que Jesus deveria ter morrido por nós, né? Isso, os nossos irmãos cristãos, né, acreditam que ele deveria ter sido sacrificado mesmo. Eu já acredito que não, né? Eu acredito que ele morreu na cruz porque nós o matamos, simplesmente. Não porque deveria ser assim, né? Mas, voltando aqui a essa lição, o que ele nos convida também a perceber é que os governantes, né? Os governantes, na verdade, a gente deveria se compadecer um pouco deles, e não simplesmente exigir, né? A gente deveria se colocar no lugar deles e, então nós perceberíamos o quão difícil é essa missão, esse trabalho, né? Essa prova que esses espíritos recebem. Muitas vezes eles abdicam da própria vida, né, por essa prova, né? E aqui, como essa lição, ele cita o exemplo de um rei, né, em que o rei não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para os gozos pessoais, porque ele está sempre ocupado, sempre com bajuladores, sempre atarefado, né? A gente sabe que não é sempre assim, mas muitos dos nossos governantes vivem dessa maneira. Eles vivem como prisioneiros, né? Prisioneiros da sua própria posição, né? É uma troca, né? Uma troca talvez até um pouco injusta, né? Porque a pessoa ela entrega a própria vida. Talvez não os governantes temporários, né? De uma democracia moderna, né? Mas aqui, os monarcas, por exemplo, né? Os monarcas, eles são como marionetes, né? A gente vê lá no Reino Unido, né? Exemplo dos monarcas lá, a Rainha Elizabeth, agora seu filho, né? O Rei Charles e toda a família real. Se a gente for parar para perceber, eles são como prisioneiros, né? Apesar de eles não terem mais aquela grande responsabilidade. Na verdade, eles têm muita responsabilidade, né? Porque hoje em dia é uma responsabilidade dividida com o parlamento, né? Mas eles acabam se tornando prisioneiros, seus filhos, seus irmãos, seus primos, seus parentes, seus cônjuges, vivem todos numa grande prisão, né? E a gente deveria ter mais compaixão por essas pessoas do que rancor, raiva ou qualquer outro tipo de sentimento inferior, né? Eles têm grande responsabilidade, têm um trabalho a fazer, têm uma responsabilidade com o seu povo, né? E a gente deveria orar para que eles conseguissem cumprir com aquilo que eles se propuseram nessa encarnação. Eu citei aqui exemplo de monarcas, mas
isso se aplica a governantes do mundo todo, né? Mesmo que temporariamente ou pela vida toda, né? Que eles possam fazer aquilo que é correto, aquilo que é pelo bem do todo, né? Que eles tenham força, né? Para abdicar daquilo que eles devem abdicar e para que eles não cheguem ao outro lado com muitos arrependimentos, né? E da mesma forma, nós, com nossos míseros mortais, né, que temos pouco poder, mas que também temos muitas responsabilidades e devemos focar também nas nossas responsabilidades, né, como cidadãos, né, naquilo que nos compete. Temos muitas coisas, muitos deveres a cumprir também, né? Não devemos apenas cobrar daqueles que estão acima, né? Mas também temos muitos deveres, né? Então, essa lição aqui foi um convite à reflexão de Judas e a todos nós também, né? Então, vamos orando, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade dessa lição, pela oportunidade de mais um dia e pedindo para que esteja conosco hoje e sempre, nos abençoando, amparando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, essa foi a lição de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.